Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta! Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 10 de abril de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o nosso Debate 93. Você está ligado no Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Twitter @pastor J.R. Vargas. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. A J.R. compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes. Olha, eu sou filha de pastor e estou cansada de tanta cobrança. Quando não trabalho na igreja, sou criticada por não dar apoio ao meu pai. E quando estou envolvida, dizem que eu quero aparecer. Ah, eu não aguento mais. Sou obrigada a sempre dar exemplo só porque sou filho de pastor? Por que a igreja cobra tanto da família do pastor? O ministério é do pastor ou da família? E quando o filho do pastor tem de fato um chamado, como agir para que a igreja reconheça? Pergunta um de nossos queridos ouvintes nos acompanhando aqui agora no nosso Debate 93 de hoje. Sempre muito bom ter a sua companhia e a sua presença no nosso debate. A cada dia, a 93 FM é mais ouvida. 93 FM. Olha, minha gente, o nosso ouvinte começa contando: olha, sou filha de pastor, estou cansada de tanta cobrança. Quero consultar os companheiros aqui à mesa, o pastor Gia Max, o pastor Ariaque, o pastor Fábio Nunes e o pastor Daniel Martins, os 4 meninos da mesa de hoje, sobre esse assunto, na experiência dos irmãos, e não aplico isso aqui a filha e a filha, ou filha a filhos dos irmãos, não, mas na análise ministerial, fruto da experiência, daquilo que vocês têm visto e conhecido, realmente há uma cobrança, e aqui cobrança é quando se procura aquilo que o outro espera. Cobrança excessiva vai além. O que o ouvinte fala aqui, a nossa ouvinte fala de cobrança excessiva. Gente que fica preocupado com a vida do outro. Olha lá, tá vendo como é que pode? Olha lá. Ainda diz que é filha do pastor. Que pensam os companheiros sobre esse assunto? Pela ordem de apresentação, o pastor Jean Max. Bom dia, J.R., bom dia, os debatedores, bom dia a todos os ouvintes. Quero louvar a Deus por estar com os irmãos aqui, nesse dia que para mim é tão importante, né? Já que eu estou completando 19 anos em cada perna. Parabéns, meu irmão. E é uma alegria estar aqui com os irmãos nesse dia tão importante para minha vida. Que beleza. Eu destaquei aqui a frase da qual ela cita, que sou obrigado a sempre dar exemplo porque sou filha de pastor, porque nós vivemos num contexto social e essa é uma coisa que não podemos fugir, não temos como fugir dessa situação. Eu tenho filha e eu percebo que essa cobrança já começa dentro de casa. Então existe mesmo. Existe essa cobrança. Dentro de casa. Eu dentro de casa. A minha esposa, a gente procura exigir da nossa filha uma postura diferenciada. Mas eu queria acrescentar... o ponto é o seguinte, é se além do que qualquer pai exigiria, tá certo? Além do que qualquer pai exigiria? Não, e é isso que eu quero destacar. Como cristão, né, todo mundo tem um exemplo a dar. O simples fato de ser cristão. Né? Mas a questão da pessoa que está envolvida numa família onde o pai tem um chamado ministerial, pastoral, ela vai dar uma resposta mais
mais séria para a sociedade. Então, de uma certa maneira, ela vai sofrer isso aí. Mas eu não posso exagerar, não posso deixar de entender que a minha filha é uma criança. Tudo bem. Quero a opinião aqui dos companheiros também sobre esse assunto, pastor Ariaque. O que o senhor pensa sobre esse assunto, na sua avaliação, na sua análise aí? Algo além do normal ou é algo exigido de qualquer filho de pais cristãos? Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia aos ouvintes, aos debatedores. Deus abençoe a todos. É um prazer estar aqui. Eu acho que o grande problema às vezes começa com nós pastores, que na hora de exercer essa liderança, essa orientação sobre os nossos filhos, em vez de ensiná-los, de passarmos para eles a orientação de que eles devem ser obedientes a Deus, que primeiro converter os nossos filhos a Jesus para depois querer resultados de convertidos, a gente já começa a colocar sobre eles a pressão de que são filhos de pastores. Olha, você é filho de pastor, você tem que ter o posicionamento assim, assim, assim. Eu acho que nós deveríamos primeiro levar os nossos filhos a Jesus, convertê-los a Cristo e cobrar dos nossos filhos que eles sejam convertidos a Jesus e não a nós e não à função pastoral. Então aí é uma questão, quer dizer, é igualzinho a qualquer filho. O que a gente quer que o filho seja, é isso? O problema talvez comece aí, a falta dos nossos mesmos pastores orientarmos nossos filhos a terem um relacionamento com Deus, de obediência, e aí partindo deste princípio as coisas começam a tomar os seus devidos lugares. Pastor Fábio Nunes, o senhor concorda, o senhor discorda? Que pensa o senhor até aí? Bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, bom dia, amigos aqui da mesa. Parabéns, pastor. Eu concordo com o pastor Ari. Agora, eu acredito, JR, que a família pastoral, dentro da sua comunidade, ela é evidenciada, como o pastor é. Eu acredito que a cobrança, eu acho que as expectativas estão sobre todo e qualquer indivíduo. Mas imagina, dentro de uma comunidade, onde o pastor é um referencial e sua família, como eleva esse nível de expectativa. Uma coisa é quando você gera expectativa sobre um indivíduo. Outra coisa é quando uma comunidade de 400 pessoas, 300, 100 pessoas, 50, o tamanho que seja, tem as expectativas em cima daquele que é um referencial dentro daquela comunidade. Aí eu acredito que o que essa nossa ouvinte está passando é por isso. Tá todo mundo de olho nela, porque ela é um referencial, não tem como ficar no anonimato dentro da comunidade em que ela vive. Tudo bem, aqui com a gente no programa também o pastor Daniel Martins. Que pensa o senhor, pastor, sobre esse assunto? Cobrança excessiva, cobrança normal, é aquilo que a gente já espera, é aquilo que a gente está produzindo dentro de casa, ou o senhor acha que está indo além? Bom dia, JR, bom dia, debatedores. JR, eu acho que o pastor por si já é muito cobrado no exercício do seu trabalho. Eu acho que trazer essa cobrança para os filhos, você vai trazer um grande problema para dentro de casa. Eu acho que o caráter, a visão que os filhos têm do pastor já é uma escola. Eu acho que esse tipo de cobrança não pode existir dentro da casa do pastor. Eu acho que o pastor, por si, ele tem que educar os filhos dentro da palavra de Deus, sem esse tipo de cobrança que ela existe, ela é real dentro da igreja. E essa cobrança, ela mexe, como está mexendo com o ouvinte, que mandou essa carta, e ela mexe também com os nossos filhos. Um exemplo desse, um filho nosso, quer fazer uma tatuagem. É uma coisa tremenda, não é verdade? Tremendo como assim? Aí você fala assim... Não, tremendo no bom sentido, tremendo no mau sentido. É uma coisa o pastor resolver, né, o JR. Eu, por exemplo, passei por isso no ano passado. A minha filha, pai, eu quero fazer uma tatuagem. Pai, eu quero fazer uma tatuagem. Eu relutei, orei, relutei e falei assim, faz a tatuagem. Olha aí. Pode fazer a tatuagem. Então eu acho que isso vai muito do pastor. Eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que esse tipo de cobrança, esse tipo de situação, nós não podemos trazer para dentro da nossa casa. Nós temos que criar os nossos filhos um pouco fora dessa cobrança. Nós temos que criar como o pastor Ari falou, criar dentro da palavra, e dessa maneira a gente vai alcançar um objetivo. Essa menina está sofrendo. Ela está sofrendo. A gente não tem como aqui diagnosticar, mas
possivelmente a autoestima dela deve estar embaixo, porque imagina, uma hora alguém diz assim, você tem que cantar, e aí ela vai lá e canta, você desafina, não canta não, vai fazer outra coisa. Ela não tem como querer agradar a sua comunidade em que ela vive, não tem como, vai sofrer aí as cobranças, e aí a família é importantíssimo nesse momento, de pegar, não sei se é um adolescente, não sei aqui, com a idade da menina, não sei se é uma jovem, de encontrar em casa esse apoio para que ela viva os talentos que ela tem, para que ela viva as qualidades e os defeitos, que ela possa também ter a vida normal. A nossa ouvinte nos conta o seguinte: quando não trabalho na igreja, eu sou criticada por não dar apoio ao meu pai. Então a menina não ajuda, olha lá, não ajuda o pai. Essa menina nunca me enganou, né? E quando ela está envolvida, ela não dá espaço para ninguém, ela que só quer aparecer. E a nossa ouvinte traz uma expressão que é muito importante a gente entender. Ela diz: eu não aguento mais. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. A estilosa Marcela Bastos. Pesquisa 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. Quero agradecer ao nosso querido Cid Gonçalves ontem aqui, Marcela, vocês dois conduziram com muita maestria o nosso debate 93 de ontem, quando estava em reunião fora. Quero agradecer esse carinho e a atenção maravilhosa dos nossos queridos extraordinários ouvintes. Sempre muito bom demais. Obrigada ao Cid, bem-vindo de volta aí. Na sua opinião, o ministério é do pastor ou é da família dele também? Olha, tá quase empatado aqui. 53% dos nossos ouvintes acreditam que o ministério é apenas do pastor e 47% acreditam que é do pastor e da família dele também. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, a sua participação com a gente no nosso debate 93 de hoje, aqui no nosso Face da 93 FM, minha gente. Tem a foto aqui de 3 dos nossos ilustres debatedores, eram os 3 presentes na hora da foto, saíram aqui na foto, tá aqui exatamente aqui, sensacional, olha só, o cabelo, depois vocês vejam a foto aí e observe. Aí sob essa foto você traz a sua opinião sobre o nosso debate 93 de hoje. É sempre muito bom ter a sua opinião aqui no Face. Aliás, ontem no Face recebi uma mensagem que uma queridíssima ouvinte que ouviu aqui uma dica minha de como passar um blusão, entendeu? Um blusão, eu dei aqui essa dica não sei quando, sabe aquelas pessoas estava fora de mim quando disse isso, mas eu passei roupa durante muitos anos e aí ela falou que aprendeu comigo. Então quero agradecer essa queridíssima ouvinte, a gentileza do seu reconhecimento, querido ouvinte, mas é você que é fera. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. No Twitter, com J.R. Vargas e o Debate 93. Obrigado aqui ao Jonatas, a Linda Matos, Amanda Fernandes, Hernani Valadão, a Débora Paula, muita gente querida participando comigo aqui já no Twitter também. Quero agradecer esse carinho e essa audiência. É sempre tão bom estar com você. Que Deus abençoe demais e cada dia mais a sua vida. Oi, gente, aqui é Léo Pepino. Eu não perco esse programa por nada. Um abraço no tio J.R. Vargas. Que tio, rapaz, que história é essa? Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Olha, gente, hoje você concorre aqui ao CD do Alex e Alex, código secreto Alex e Alex, o CD extraordinário Amor de Deus da Line Barros. É só ligar e participar. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93 na 93 FM. Na 93 FM. Debate 93. Muito bem, minha gente. Aí a nossa ouvinte traz essa frase: companheiros, aqui os 4 microfones abertos. O ouvinte, quando chega neste nível aqui, a impressão que dá é que ela está a ponto de explodir, se é que não já explodiu, né? Vou só repetir a frase para o entendimento dos nossos ouvintes, em especial daqueles que ligaram o rádio agora. Uma ouvinte, querida ouvinte, filha de pastor, cansada de tanta cobrança, diz: quando não trabalho na igreja, eu sou criticada por não dar apoio ao meu pai. E quando estou envolvida, diz que eu quero aparecer. Não aguento mais, é o que diz a nossa querida ouvinte. A própria crise que a moça enfrenta parece ser reflexo de uma crise dentro da própria igreja, né? A igreja não reconhece a família, principalmente a própria moça,
como um instrumento de apoio no ministério do seu pai. E aí, quer dizer, quando ela participa, vem a retaliação da igreja. Então, essa é uma igreja que precisa passar por um processo de restauração dos seus relacionamentos, porque esse reflexo está prejudicando e atingindo diretamente o pastor. E a gente sabe, à luz da Bíblia, que o maior interesse de Satanás é ferir o pastor. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, né? Mas, então, pastor, desde quando essa pressão que é exercida sobre o filho do pastor, ele já começa quando ele é pequenininho, quando começam a dizer, ele é o pastorzinho. Olha, e às vezes alguns pastores até, não sei se fazem isso sem pensar no que estão fazendo, já vestem o filho de pastor pequenininho, com gravata. Eu já presenciei situações assim. E vai ser o pregador, vai ser o pastor, vai ser o seguidor do processo. Isso cria uma expectativa na família, isso cria uma expectativa na igreja, isso cria uma expectativa na criança, que vai sendo formada, vai sendo trabalhada nesse sentido. Quando essa criança cresce e começa a tomar decisões, porque eu não sou pastor porque meu pai disse que eu ia ser pastor, eu tenho convicção de que houve uma chamada divina, eu acredito que cada um dos irmãos aqui também o tem, mas a igreja às vezes não percebe isso e exerce essa pressão. Eu acredito que uma igreja que ela é orientada no sentido de permitir que a família do pastor seja tratada como uma família, como qualquer outra dentro da igreja, com direitos inclusive a falhas, a problemas sérios, porque todos nós temos problemas nas nossas famílias, seja o pastor ou não. E nós conhecemos dezenas de casos de pessoas, de pastores, que tiveram problemas sérios com seus filhos e a igreja e o próprio pastor não soube tratar dessa situação por causa dessa pressão de ser filho de pastor. Entendi. Entendeu? Então, eu acho, volto a repetir aquilo que eu falei a princípio, que nós, pastores, precisamos começar a lidar com os nossos filhos, colocando na mente deles um relacionamento com Deus, que precisamos educar a igreja que pastoreamos a respeitar que os nossos filhos são como os filhos deles, que eles têm direito, inclusive de pecar. Esse direito Deus nos dá. Eu não peco porque eu não tenho direito, eu não peco porque eu tive um conhecimento de Deus, e mesmo com esse conhecimento de Deus, eu estou sujeito a ceder tentações, enfim. Eu acho que há toda uma situação mais profunda que Pastor, envolve isso aí. Me permita aqui voltar ao que o pastor Jean comentou, que eu acho que é importantíssimo, a questão da igreja e os relacionamentos. A gente sabe que existe ambientes eclesiásticos, comunidades, que ainda não conseguiram entender a graça como estilo de relacionamento. Ainda buscam viver no estilo de relacionamento baseados na lei, baseados na cobrança, onde não se permite, é isso que o pastor está dizendo, que o outro erre. E isso é muito ruim, porque eu entendo que a graça é o favor de Deus, mas a graça também é o estilo que Deus nos ensina a viver. E isso fica muito forte quando Jesus está lá se deparando com os fariseus e ele começa a contar uma história. Os fariseus estão preocupados porque Jesus está andando com pecadores e começam a criticá-lo. E ele conta a história do filho pródigo ou do pai amoroso, que para mim ali é a ilustração da graça de Deus. É um filho que vive um relacionamento tenso com o pai permite que ele saia. Esse pai da parábola é um pai permissivo, ele permite. Vai, meu filho, você quer viver a sua vida? Vá. Liberdade. Vá adquirir autonomia. E só existe uma forma da gente perceber que o pai está certo, ou pela obediência ou pela desobediência. A graça nos permite isso. E esse filho vai lá, ele quebra a cara, só que ele lembra que ninguém ama ele como pai. E ele resolve voltar. E o lindo da manifestação da graça de forma prática e como estilo de vida é que esse pai abraça. Ele restaura a dignidade desse filho. Ele permite isso. E a igreja precisa começar a entender e viver a graça como estilo de vida. Exatamente. E diminuir aí as cobranças e dar mais auxílio. Esse entendimento entre a cobrança excessiva e a cobrança natural. Cobrança natural que é comum a todos os filhos, seja filho de filho de João, filho de Tonhão, filho de... Vamos lá.
Hein? Manuel, não era para rimar com não. Então, qualquer um, entendeu? O princípio é absolutamente o mesmo. Esse é um foco. O outro foco é o seguinte: não, pera um minutinho. Os filhos do pastor, nós temos que ter uma exigência especial. Só para exemplificar, a nossa ouvinte Adriane está dizendo aqui: foi levantada uma questão muito séria no debate com o relato do pastor que liberou a sua filha para fazer a tatuagem. Exatamente. E exatamente nesse ponto, pastor, só para o senhor poder explicar isso, se quiser também, o senhor não é obrigado a explicar nada, o senhor sabe disso, JR, né? a sua opinião é opinião. O filho do pastor, como o pastor Ari fez uma colocação que eu gostei muito, sobre vestir a criança, as expectativas que ficam em torno da criança, esse vai ser o sucessor, esse vai ser pastor. Essa criança, ela perde a identidade. Os filhos dos pastores, a minha filha, ela perdeu a identidade dela. As pessoas olham para ela como a filha do pastor. Poucas pessoas conhecem o nome dos nossos filhos. Só se nós, pastores, colocarmos sempre e estar colocando a família sempre à frente. Essa cobrança que eu acompanho, sou filho de missionária, nasci num berço evangélico, minha mãe pentecostal, sou assembleiano, e eu tive o ensinamento da parte da minha mãe com muita tranquilidade para entender a palavra de Deus e para tratar da família. Eu acho que quando um filho quer algo que de repente pode não ferir de uma maneira ou de outra palavra, ou ferir o segmento, eu como pastor, eu acho que deve ser tratado, conversado de uma maneira que seja resolvida. Pior disso seria eu ficar relutando com ela e ter uma inimiga dentro de casa. Eu acho que o filho, hoje, o pai, ele tem que ter uma parceria com o filho. A preocupação de um pai hoje é ter herdeiro. Abraão, lá em Gênesis 15, perguntou a Deus: quem vai ser o meu herdeiro? Vai ser Eliezer, Damasceno? Não vai ser. Eu vou te dar um filho. Porque tinha promessa para Deus cumprir na vida de Abraão, e Abraão tinha que ter um filho para que as promessas de Deus se cumprissem. Então há sempre essa preocupação e tem que ter essa parceria. Tem que haver essa parceria. A gente precisa orar mais com os nossos filhos, ter mais compromisso, conversar, dialogar, e através disso são pontos simples, sabe, JR, que dá para se resolver como uma tatuagem. Esse ponto aqui que envolve exatamente a questão da tatuagem é uma definição, queridos ouvintes, dos pais. Exatamente. Dos pais. Agora, a pessoa pode concordar, pode discordar, pode achar interessante, pode achar ruim. A questão não é essa aqui. Vamos lembrar para os nossos ouvintes que o assunto não é esse aqui. O pastor tem toda a autonomia enquanto pai, não é enquanto pastor, tal. Não sei se os companheiros concordam ou discordam. Fiquem à vontade aqui para se expressarem. Eu estou só querendo pontuar que isso é uma definição. O menino vai colocar brinco, tá certo? Vai botar tatuagem, vai fazer dança de salão, vai fazer balé, entendeu? Vai fazer taekwondo, vai fazer jiu-jitsu, que vai ser feito ali dentro de casa, vai ser feito isso, vai daqui. Isso é uma definição dos pais. Eu acho complicado quando a gente tenta entrar daqui na vida dos pais para estabelecer isso, especialmente quando o assunto não é este. Só quero dizer aos nossos ouvintes: o pastor contou uma coisa que aconteceu, trazendo à tona aqui corajosamente uma situação que envolve a sua filha, o desejo que teve, a autorização dele enquanto pai. Naturalmente, as outras meninas, só para exemplificar, as outras meninas da igreja, nós também queremos, se a fulana fez isso, nós também queremos e tal. Aí é uma questão que ele vai resolver na reunião com os pais dos adolescentes. Eu acho que nós estamos na igreja, nós somos pastores. A gente está em casa, a gente é pastor também, mas nós somos pai. E o pai precisa conviver, conversar e saber levar os filhos. Eu não crio filhos para estar distante. Eu conheço pastores que os filhos não são dos ministérios deles. Eu conheço pastora que não tem os filhos próximos. E os filhos estão em outra igreja. Eu tenho na minha igreja filhos de pastores. Por causa do mau exemplo, da mal convivência, da briga com o pai. O pai não dá exemplo. A minha filha é braço. A minha filha é de ministério de louvor, a minha filha ela agita aqui, agita ali, por causa de uma tatuagem. Eu vou criar uma indiferença com ela, de algo simples que não era nada visível, e foi resolvido. Pastor, o senhor pediu a palavra aí? Não, é justamente as consequências, às vezes, dessa nossa ação. Como pastor, a nossa maior preocupação é, se meu filho faz, eu estou abrindo com isso para que todos os filhos dos demais irmãos possam fazer também. Aí cria-se o problema, principalmente se você tem uma igreja que não foi orientada a respeitar esses processos. E essa foi a principal razão que proporcionou a abertura do costume de muitas igrejas rígidas, né? Pastor, quando via dentro da sua casa um procedimento que era proibido na igreja,
Ele então fala o seguinte: não quero perder meu filho, está aberto para toda a igreja. Eu não sei aqui, JR, se a gente tem aqui na mesa bastante, né? filhos de pastores. Eu particularmente, eu fico assim, muito interessado em ouvir. Eu sei que o pastor Ari é filho de pastor, não sei se o pastor Jean. Não, né? Mas eu acho que é interessante ouvir também esse outro lado aí. Como que eles recebem essa cobrança, como isso funciona dentro de casa. Eu acho que essa opinião nesse tema seria importantíssima, né? Eu tenho 3 filhos, né? E assim, o mais novo está entrando na adolescência agora. E eu já vivi algumas crises, principalmente com a minha filha, porque nós somos de uma igreja que até certo tempo era muito rigorosa com usos e costumes, principalmente, né? E eu lembro de um debate que até minha esposa comentou ontem, da questão do brinco, que na nossa igreja não era liberado, né? Para mulher. Para mulher. E era bem... Para homem nem pensar, né? Isso que eu tô falando. E ela queria, desde criancinha, e assim, a gente com muito cuidado explicava a Daça, né? Nós somos de uma igreja, e eu procurava ambientá-la dentro do contexto da importância dela se enxergar como uma pessoa também participante do ministério dos seus pais, e ela conseguiu levar isso com muita tranquilidade, até que a igreja decidiu, né, mudar essa questão. Quando decidiu, ela perguntou: e agora, pai? Eu falei: agora você pode. Pronto. Muito bem. Eu tô pontuando uma vez mais aqui, cuidadosamente, respeitosamente aos companheiros que estão aqui, que no começo do debate a minha ênfase foi: não é necessariamente para que vocês compartilhem a sua experiência, mas a sua vivência, ou seja, não aquela da experiência dentro de casa, que eventualmente a gente acaba se expondo, mas dentro da sua avaliação, da sua análise, da sua reflexão, dentro daquilo que estão vivenciando no ministério. Mas já que ajoelhamos, né, temos que orar, como está na Bíblia não, mas ajoelhou. É um hino que fala isso? É um hino, acho que é um hino, né? De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. Agora são 11h33, 11h33 no nosso Debate 93 de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. A pergunta da nossa ouvinte agora que segue foi destacada pelo pastor Jean: sou obrigada a sempre dar exemplo só porque sou filha de pastor? Primeiro, como disse o pastor Ari, ninguém é obrigado a nada, né, na obra de Deus. Nós somos orientados, né, e como cristãos precisamos refletir Cristo em nossas vidas. E não é porque somos ou não filho de pastor, é porque decidimos seguir a Cristo, viver como ele determinou. Ele disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, né? Então essa é a proposta. Eu não sou obrigado a dar exemplo só porque sou filho de A e sou filho de B. Eu sou obrigado a dar exemplo porque o Senhor me convidou para ser sal da terra e luz desse mundo. E eu não posso me privar dessa prerrogativa de ser um modelo para as pessoas. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então eu defendo de que nós temos que ser exemplo, e essa menina também tem que entender isso, essa pessoa que escreveu, ela tem que ser exemplo, mas não porque é filha de pastor, porque ela também serve a Jesus. Por isso que ela tem que ser exemplo. Concordam, companheiros? É por aí? A obrigação, você não é obrigado a ser exemplo porque é pastor. Você vai naturalmente ser um bom exemplo porque você é um cristão, você serve a Cristo, você segue a Cristo, Ele é o referencial da sua vida, e naturalmente você vai dar bons exemplos se você tem uma intimidade com Deus. Eu entendo que é por essa linha aí. Agora, eu queria levantar uma outra bandeira aqui dentro desse assunto nosso aqui, que é a questão da obediência. Se nós orientamos, se os nossos filhos são orientados a viver esse evangelho genuíno, que é a nossa proposta quando pregamos e aquilo que nós tentamos mostrar à igreja, se nós conseguimos fazer isso com os nossos filhos, lógico que amanhã, diante de uma demanda qualquer da sociedade, do pecado, do mundo, os nossos filhos, porque foram orientados, vão poder acatar de uma maneira submissa aquilo que nós estamos ensinando. Até que ponto também
que eu queria questionar aqui, até que ponto também não é uma falta de obediência, porque não foram ensinados, porque não foram trabalhados na sua infância a obedecer aos pais. Porque a obediência, irmãos, não é fazer o que eu quero. A questão da obediência é fazer justamente o que eu não quero. Eu quero fazer outra coisa, mas porque eu vou obedecer, então eu me submeto. É isso que o Evangelho me apresenta. Então, até que ponto também essa questão não é rebeldia? Eu vejo isso do que você filho, está falando, da filha, pastor, como do pastor. Respeita princípios, né? Então nada melhor do que esclarecer as coisas. Então tem certos procedimentos que a gente sabe à luz da Bíblia que não tem problema nenhum, né? A questão lá do comer carne, não há problema nenhum no comer carne, mas a Bíblia é clara. Mas se isso escandaliza o seu irmão, não come. Então, quando nós esclarecemos os nossos filhos que aquilo não é problema. Isso para todos os filhos, né, pastor? Para todos. Todos isso os aqui filhos. não é um problema. Mas fulano, ou a igreja, ou a sociedade, não vai ver isso com bons olhos. Então, por respeito a esse que é mais fraco, em obediência a Cristo e por amor a essa pessoa, você consegue evitar isso. O ponto aqui, companheiros, também pode ter uma vertente pelo seguinte lado: a pressão que é exercida sobre um filho, sobre uma filha que não escolheu ser pastor, que não escolheu ser pastora, que não foi chamado nem espiritualmente, nem ministerialmente para isso, se entendermos que o chamado é o pastor ou a pastora, ou ambos, eventualmente, ou que a seu tempo este filho, essa filha, recebe de Deus um chamado especial para a obra ministerial, para ser ministro de Deus, não é para ser líder na igreja, para ser um ministro de Deus. Essa pressão exercida sobre as crianças, algumas vezes citadas aqui, inclusive na questão da vestimenta, que precisa se vestir assim, olha, tem que fazer isso por causa da pressão dos outros e não por causa do entendimento do casal, é deixar que outros administrem a sua casa. É permitir que é o seguinte: mas o líder fulano de tal, que é muito influente aqui na igreja, reclamou que o fulaninho, seu filho, tá andando pela igreja assim. Peraí, então quer dizer que o fulano de tal vai administrar a sua casa? Quem é que administra a sua casa? Se a pessoa não tem condições dela mesma administrar a sua casa, não pode ela administrar a igreja. Agora, o ponto de vista é diferente. Você pode ter, às vezes, ter um grande líder na igreja, uma pessoa extremamente influente, cujos filhos não têm nenhum relacionamento com a igreja. E às vezes é esta pessoa que quer ditar normas para sua casa, pastor, pastora, líder de igreja que está ouvindo a gente. O ponto é o seguinte: qual é a questão? Quem é que vai administrar a sua casa? Seus filhos. Não estou falando que o menino é pastor. O menino é menino e a menina é menina. Ele vai no bebedouro, ele aponta lá, a água pula, entendeu? Eu vi uma história dessa uma vez, um pastor conhecidíssimo nosso, de todos nós aqui, apertou o menino dele, apertando, tchum, a água ia longe, tchum, a água ia longe, tchum, a água ia longe. Aí vê um diácono, como é que pode, rapaz, um filho de pastor fazendo isso? Calhou que o pastor bravo estava passando na hora. Falou, senhor, bem, minutinho, volta aqui, qual o nome dele? Não, pastor, o senhor me diz, qual o nome dele? O senhor vai chamar pelo nome, que eu não quero meu filho se tornando um adolescente rebelde por causa de um bendito de um diácono que não teve respeito com o filho, com ele, carinho com ele, como eu tenho com os seus filhos, que aí é uma questão que se inverte. Então, como companheiros, esse é um cuidado que nós precisamos ter aqui e que eu estou chamando aqui à luz para a gente entender o seguinte: é necessário exatamente isso, quer dizer, outras pessoas, às vezes o pastor, ele se posiciona com os seus filhos por causa da opinião pública, está vivendo em função do reconhecimento dos outros. É a responsabilidade que se tem. Estou botando as duas coisas aqui juntas para vocês avaliarem. Eu preciso ouvir, eu tenho que atender a opinião dos outros, ou não, a minha opinião é essa, a minha casa é assim, eu crio os meus filhos assim. Tá discordando, não discordando do pai, não discordando da criança que ali está. É dessa maneira que nós podemos ver que o ministério não é somente do pastor. O ministério também pertence à família. A família, ela está envolvida. Ela tem a cobrança de uma maneira que nós vemos que a família hoje, ela carrega o ministério do pastor. Aonde for, é a filha do pastor, é o filho do pastor. Então hoje nós vemos que a cobrança está gerando alguns malefícios na vida de jovens. Nós estamos falando agora para jovens que estão presos, são filhos de pastor, que foram tão cobrados de uma maneira que
saíram, estão no tráfico. O pastor entende que isso é certo? Porque, não sinceramente... Não é certo. Sinceramente, aí eu vou expor a minha opinião pessoal. Eu não permito que aconteça a mas cobrança acontece, em cima dos meus filhos. Pastor Fábio, mas é o que acontece. É verdade. O JR falando, é isso que nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar essa situação. O nome, o garoto tem nome. Nossos filhos precisam ter identidade. A igreja precisa trabalhar com os jovens, os adolescentes, não como o meu, mas como os nossos. O tratamento que eu dou como pastor, o JR acabou de falar assim, trate o meu filho como eu trato o seu. Como é que o pastor estava tratando o filho do diácono? Com carinho, com respeito, com amor. A verdade é que essa contrapartida não existe, a cobrança é grande. Então, a igreja precisa ser ensinada a trabalhar os adolescentes, as crianças, não como filho de fulano, como filho de ciclano, mas como os nossos filhos, entendeu? É uma questão de educar essa igreja, preparar essa igreja para trabalhar essas crianças, para que elas recebam, vamos dizer assim, quando for necessário a reprimenda, mas com carinho, com amor, independente de ser o filho do diácono, do pastor, seja lá de quem for. E aí eu entendo que essa menina aqui, eu não acho que não é um caso de rebeldia, não. Essa menina está sofrendo. A gente sabe disso. Um outro dia lá, o meu filho chegou chorando. Pai, no dia das crianças, a tia não me deu o doce porque eu sou filho do pastor. Então pode dar para as outras crianças, né? Volte lá e diga para ela que você faz parte do ministério infantil e você vai ganhar o doce como qualquer outra criança. Pelo amor de Deus. Ah, pastor, tô brincando mesmo. Então não brinca com o sentimento do meu filho. Lógico. Você não brinca, porque é uma criança. Amanhã ou depois ele não, imagina, eu sou filho do pastor, não vou ganhar o doce. Então eu não queria ser filho de pastor, não pedi pra ser filho de pastor. Imagina quando a gente faz com a cabeça de uma criança de 8 anos, rapaz. Essa é uma... A gente precisa ensinar a igreja. Esse tipo de cobrança, eu entendo que evidencia mais, porque dentro de uma comunidade de 300, 450 pessoas, o pastor se torna um referencial, os olhares ficam da família, né? E eu acho que é por aí que a igreja então deve ter o maior cuidado. Deve cuidar. Porque, queridos, tem um monte de filho de pastor aí subindo os morros, consumindo droga, cantando louvores lá, na hora que vai invadir o outro morro. Restitui. É a música mais cantada. Tem um monte de filho um monte de crente no Pinel, rapaz. Porque o legalismo é muito forte, né? Não se enquadra, não consegue passar por aquela porta, né? E a gente percebe que precisamos mudar os rumos. Usar uma palavra muito boa, né? Requer um maior cuidado. Se eu usar essa palavra, requer um maior cuidado. Família do pastor. Desculpe a exaltação, gente. Ele requer um maior cuidado. Tá certo. Tô com raiva do doce também, tô de olho no doce agora. Eu não vou deixar que outras pessoas administrem a minha casa. Como eu já tive que esclarecer alguns obreiros lá, falei assim, olha só, eu escolhi lá um dos meus filhos, uma situação que envolvia um dele, falei assim, nem conta com ele para isso. Entendeu? Porque ele não tem essa vocação. Não, mas seu filho, eu falei, não, ele não tem essa vocação. Pega outro aí. Entendeu? Então já não conto com ele. Pega outro. Trata ele como... Pega outro aí. Trata ele como qualquer... Eles dentro da igreja são crentes, como os outros são crentes. Então dentro do departamento. Agora, não vou deixar de ministrar, mas dentro de casa eu esclareço aos meus filhos que eles precisam entender que fazem parte dessa família que mais se destaca na igreja, que mais está em evidência e requer um cuidado maior. Aqui uma de nossos ouvintes, a Débora, dizendo, e quando a própria criança quer se vestir como tal? Acho que é o terno aqui. Eventualmente a criança quer se vestir como o pai, não é? Ele quer se vestir como o pai, a menina quer se vestir como a mãe. Isso vale para o cara que é médico, dentista, cabeleireiro, vamos lá. Radialista, jornalista e por aí vai. Do Jardim América, ouvinte dizendo, os filhos de pastores carregam mesmo uma cruz muito grande. Olha aí, foi adolescente, é uma igreja rígida e sempre que a filha do pastor pintava a unha ou fazia qualquer outra coisa que não podia, nós fazíamos também, falávamos, a filha do pastor fez. Quando o pastor casou a última filha, ele falou na igreja que agora elas eram esposas de fulano de tal e não as filhas do pastor. De Mesquita, sou irmã de pastor e minha sobrinha demonstra uma criação diferenciada. Ela conversa e participa de tudo e é exemplo. Eu concordo que os filhos do pastor têm que ser exemplo e devem mostrar que tiveram uma boa criação. De Copacabana, eu acho que o ministério é do pastor, mas a família dele tem que estar envolvida no ministério. Outro ouvinte, realmente acho que não é fácil ser filha de pastor, mas acredito que o pai dela deveria tê-la preparado para momentos como esse, porque as pessoas encaram o filho e a filha do pastor como futuros pastores e há também muita inveja. E é outro lado dessa mesma história. Também por e-mail, porque o povo de Deus tem a mania de colocar carga sobre os filhos dos pastores se eles mesmos não ajudam na obra?
Pergunta importante, né? Pergunta importante. Aqui o ouvinte dizendo, o filho do pastor tem que dar exemplo sim, porque a igreja repara a forma como o pastor cuida da casa dele. E aí questiono, se não cuida da casa, como vai cuidar da igreja? Mas volto a dizer que a frase aqui é muito boa, mas a pressão tem que estar sobre o pastor, não sobre o seu filho. Esse é um cuidado. Você pode discordar da maneira como o pastor cria os seus filhos, mas não jogue este peso nas crianças, porque as crianças, são adolescentes. A questão é você debater, discutir, discordar eventualmente do pastor ou pastora, ou os dois, da criação dos seus filhos e não pesar sobre as crianças, porque essas estão absolutamente fora desse tipo de coisa, que senão a gente vai criar um alvo, gente, o alvo é o seguinte, se você acertar o alvo, vai machucar, e quando machuca uma criança como essa, muitas delas deixam absolutamente de lado a possibilidade de frequentarem a igreja. No Facebook da 93 FM. Olha, várias opiniões aqui no Face. Tem uma opinião aqui muito interessante de uma querida ouvinte que diz que na cidade dela tem um irmão, cadê? Tem um irmão, tem um padre e o pai dele é um pastor. É exatamente isso. O filho do pastor é um padre. E eles se respeitam bem aqui, os dois respeitam as suas escolhas, diz aqui a minha querida ouvinte Simone. Robson dizendo, o ministério, na minha opinião, é só do pastor. Querido ouvinte aqui acompanhando a gente há mais de 2 meses, mora em São Paulo, está acompanhando a gente aqui o Marcelo Garcês. Obrigado, Marcelo, um grande abraço a você. Rejane dizendo, se o pastor errar, a responsabilidade é somente dele, o ministério é do pastor, diz aqui a nossa querida ouvinte. André dizendo, JR, amo esse seminário que é o Debate 93, obrigado, minha irmãzinha. Outro ouvinte, olha, eu sou filha de pastor e não concordo com o que o pastor disse sobre sua filha, acho que não seria a atitude mais prudente, porém concordo que perdemos a nossa identidade, passamos a ser somente filhos de pastor, mas graças a Deus eu consigo lidar bem com essa questão, sou ativa na igreja e faço tudo como se fosse um membro normal dentro da igreja, não me importo com os comentários que alguns dizem a meu respeito, diz aqui um ouvinte, muito bem resolvida. Outro ouvinte, quanto mais é dado, mais será cobrado, e o pastor deve ser o exemplo para a igreja, portanto o pastor tem que direcionar a sua família sempre no que é certo. Aqui outro ouvinte trazendo sua opinião, vários ouvintes aqui, sua opinião do pastor, porque a Bíblia diz que o pastor deve apacentar as ovelhas, não a família. Entendo, queridíssimo ouvinte, mais outros tantos aqui trazendo as suas opiniões sobre o nosso programa de hoje. Vamos ao resultado da pesquisa, porque ela nos ajuda a entender o quadro. Pesquisa 93. A pergunta é a seguinte, na sua opinião, o ministério é do pastor ou é da família dele também? E a gente encerra com 54% dos nossos ouvintes afirmando que o ministério é apenas do pastor. E aí, minha gente, é quase que meio a meio, uma pesquisa não definida, é uma pesquisa que mostra que tá empatado, basicamente tem um empate técnico. Pode até ser que a gente se divida aqui na mesa agora. Então eu já vou me posicionar. Posiciona, pastor. Eu entendo que Deus, ele chama o indivíduo. Eu entendo que o Espírito Santo de Deus distribui dons conforme ele quer. Então eu acredito que eu tenho um chamado de Deus para a minha vida e acredito que o Espírito Santo me deu alguns dons, que não necessariamente o meu filho tenha o mesmo chamado e os mesmos dons. O meu filho é um vocacionado por ser servo do Senhor e que ele desenvolva os dons que Deus vai dar a ele e siga o ministério dele. Mas meu ministério, é meu chamado, os dons que Deus tem me utilizado. Eu tenho uma opinião um pouco diferente até da própria pergunta. Eu entendo que o ministério não é da família, mas aí eu estou falando a família como um todo, casal e filhos. Mas eu queria esclarecer que o ministério é do casal. Não existe, eles são o pastor. O foco aqui são os filhos. Os filhos. Então, então os filhos não são. Cada um tem o seu chamado. O pai não responde pelo filho, está escrito na Bíblia, nem o filho responderá pelos seus pais. Todavia, entendo que o pai e a mãe precisam orientar esses filhos, levá-los a Jesus, a um relacionamento com Deus de uma forma que esse filho possa ser crente.
em Jesus. Claro. Porque, senão, também como pastor, estaríamos dentro do texto que diz que eu tenho que ordenar a minha casa. Então faz parte da minha responsabilidade como pastor levar os meus filhos a uma conversão a Jesus de forma que eles também possam ter o testemunho de crente. Que eles sejam igreja. Ter o testemunho de crente, não ter o testemunho de filho de pastor, mas ter o testemunho de quem conhece Jesus. Eu acho que eu vou ficar entre o pastor Jean e o pastor Fábio. O senhor já está entre os dois. É verdade. O senhor vê que aqui começou de terno, gravata, aí já tá o paletó, sem gravata, aí ele tirou o paletó. Tá na sequência, tá ótimo. Eu creio e eu vou continuar com esse pensamento que o ministério ele é extensivo à família. Os filhos, nós tratamos hoje aqui nessa mesa somente de cobrança, mas há os benefícios. Pastor Fábio fez uma colocação que o filho dele não recebeu o doce da professora. Eu acho que essa professora queria arranjar uma confusão com ele. Porque a professora da escolinha, da minha igreja, ela vai fazer, dá pra filha do pastor logo. Eu tenho uma menina de 7 anos. Foi brincadeira, né? Eu tenho uma de 20 anos. Então, vê se você tem mau gosto, mas então, tá entendendo? Então tem os benefícios. Não, essa aí é a filha do pastor. Eu tenho uma menina de 7 anos. Mas essa aí é a Daniela, é filha do pastor, rapaz, cuida dela. Perfeito, então há os benefícios. O senhor concorda que esse é um benefício perigoso, já que estimula um privilégio que na verdade a pessoa... Cobrança. Pois é, mas então, não devia ter nenhuma coisa nem outra, entendeu? Então o que acontece? O benefício vem como balança aí. Então a gente tem que procurar, é o que eu falei aqui no início. Na minha casa eu sou pai. E eu vou tratar minha filha, como foi falado, até deu aí um ênfase aí sobre a tatuagem. Eu vou tratar ela como um pai, vou educar e tenho uma parceirona do meu lado. Parceria aqui dos nossos ouvintes, eu quero agradecer o carinho de cada um deles aqui, por exemplo, Olavo dizendo: as ovelhas são do Senhor, filhos do apóstolo, do zelador, a palavra é a mesma, sim, sim, não, não. Aqui outro ouvinte dizendo: sou filho de pastor, sobrevivi à pressão, com prazer até, mas infelizmente um dos meus irmãos não aguentou. Pelo amor de Deus, olha só, que situação. Aqui outro ouvinte dizendo: olha, eu sou filha de pastor e acho que ela deve dar exemplo sim, não porque ela é filha de pastor e sim porque ela é cristã. Esse aqui talvez seja o ponto fundamental. Uma querida ouvinte de Parada Angélica, esposa de pastor, com os seus filhos adolescentes acompanhando a gente agora, ouvindo o debate. Aí ela diz: meus filhos adolescentes sofrem com essas pressões e comparações. Meu filho está ouvindo e virou para mim e disse: olha, mãe, como eu sofro. Então nós estamos falando sobre uma coisa muito complicada, sofrida, difícil, e o carinho de todos nós aqui, os nossos amados ouvintes, em relação a esse e qualquer outro assunto, porque a gente está batendo exatamente nessa tecla aqui, que eu tenho impressão que é o acordo de todos nós aqui. Não quer dizer que o filho do pastor não tenha responsabilidade, ele não possa exercer um cargo, função, todo mundo aqui ficaria felicíssimo com a presença dos filhos envolvidos no ministério, mas não se trata de estar envolvido porque é filho do pastor, mas se trata de estar envolvido porque é um cristão, é uma pessoa convertida que ama Jesus Cristo e faz o trabalho não porque é filho, mas faz o trabalho porque é um cristão. Sabe por quê, minha gente? Porque eventualmente numa calamidade, um filho do pastor eventualmente está nos acompanhando agora e o seu paizinho é chamado à presença de Deus. Então daquele momento em diante ele deixa de exercer o ministério? Deixa de exercer, porque agora o pai dele não é mais pastor. Que vínculo é este que envolve ministério? Ministério é coisa séria, não é para ser vínculo de sangue, a não ser que seja o sangue do Senhor Jesus Cristo. Muito mais. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Vamos aos prêmios então, JR. A Onícia Aguiar de Jardim América, telefone 3346, final 60, participou da pesquisa e está levando para casa o CD Código Secreto do Alex. E a Dalva Regina do Catete, telefone 2232, final 85, participou da pesquisa e está levando para casa o CD Extraordinário Amor de Deus, da Aline Barros. E JR, eu quero convidar todos os nossos ouvintes, nós falamos aqui na segunda-feira, foi o lançamento aí oficial da página do J.R. Vargas. Então, se você ainda não curtiu, vai lá no facebook.com/J.R. Vargas e curte a página dele. Marcela, qual é a página certa? Bom, você vai descobrir o seguinte, porque a capa de todos os comunicadores
daqui da 93 FM estão linkadas à Rádio 93 FM. Então, para você ter uma ideia, hoje a capa deles está linkada ao Som Gospel 93, que daqui a pouquinho estará no ar. Muito bem, muito obrigado, Marcela, pela sua participação no nosso debate 93. A você e a toda a nossa equipe trabalhando e muito pela realização do nosso debate de hoje. A Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Kátia Regina. Turma maravilhosa que nos ajuda aqui no nosso debate 93. Sempre muito bom ter você com a gente aqui, minha gente. Bom demais ter você com a gente no debate de hoje. De domingo a sexta, às 11 da manhã, debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. JR, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, eu estou decepcionada com muitos crentes. Eu trabalho em uma empresa em que a minha chefe e 2 colegas, elas são evangélicas, mas elas não dão o menor testemunho. Elas são falsas, mesquinhas, grosseiras, vingativas e bajuladoras. Sobrou nada. É impossível tolerar isso que está acontecendo com essas pessoas, porque hoje, para alguns, quase tudo no evangelho é relativo e permitido. Como mostrar e fazer as pessoas entenderem que estão sendo motivo de escândalo para o nome de Deus? É possível voltar ao evangelho puro e simples? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, o nosso irmão Harold de Oliveira agradece a presença dos nossos colaboradores de hoje. Pastor Daniel Martins, muito obrigado. Um grande abraço, meu irmão. JR, eu quero mandar um beijo para minha esposa e toda a minha família, que tem tantas cobranças, mas também tem os benefícios. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Fábio. Deus esteja abençoando os filhos de pastores, que o Senhor Deus console a cada um e que eles permaneçam firmes na fé. Pastor Ariaque, obrigado, um abraço, meu irmãozão. Obrigado a todos, obrigado a você, JR. Quero pedir às igrejas que orem pelos seus pastores e lembrem-se que eles são pastores, mas são homens como eu, como você, e que muitas vezes ficamos sem saber o que fazer com os nossos filhos. Precisamos da sabedoria de Deus, da orientação do Espírito Santo. Ore pela família do pastor, pelos seus filhos. Pastor Jean Marcos, muito obrigado pela sua presença hoje, nos dar o privilégio de passar o seu aniversário conosco, convidando aqui toda a mesa para almoçar, churrascaria, tudo envolvido. Poxa vida, realmente, vocês ficaram impressionados? Eu fiquei impressionado, rapaz. Obrigado, pastor, muito obrigado. Obrigado, JR. Amém, igreja? Amém. Obrigado, parabéns, JR, pastor. Deus abençoe. Privilégio. 38 anos, é isso? 39 anos. Parabéns, viu? Deus abençoe. Foi um grande privilégio passar esses momentos com vocês. É sempre uma honra estar do seu lado. Você já é um presente para minha vida e eu louvo a Deus por isso. Quero mandar um grande abraço para 2 pessoas muito especiais, o cantor Fabiano Neres, que está nos acompanhando na nossa igreja, e a minha esposa, a cantora Misilene, que mandou um beijão para toda a equipe da Rádio 93. Que a todos Deus esteja abençoando em nome de Jesus. Nosso carinho aqui também pro outro aniversariante do dia de hoje, o nosso companheiro Alex, que completa hoje também mais um ano de vida. Se o senhor tá fazendo 39, cadê o Alex? Deixa ele entrar aqui pra vocês olharem aqui pra ver se vocês, o que vocês acham sobre esse assunto, mas ele deve ter aí, se o pastor tá fazendo 39, o Alex ele tá fazendo uns 78, 79, por baixo. Dá uma olhadinha no Alex, que completa hoje mais um ano de vida. É um companheiro sensacional, uma figura extraordinária. Tá vendo? É que é lento mesmo, né? Tá vendo. Não parece? O que vocês acham aí? Eu quero envelhecer assim, então. Quer envelhecer assim? Você tá achando que tá novo? 79 tem muito cabelo. Isso é botox, rapaz. Isso aí é botox. Gasta o salário todo. Mas o Jean, acho que é. Tem muito cabelo ainda. O Jean acho que é estilo, né? Não é estilo, não? É estilo. Hein? Você não vai acreditar, fizeram um bonequinho pra Face lá, um bonequinho. Bonequinho seu? Que tinha cabelo só da metade da cabeça pra trás. Eu não sei com base em que é isso? Com base em que esse negócio? Não entendi nada, mas querido Alex, quero agradecer a Deus pela sua vida, parabenizá-lo pelo seu aniversário. Você tem sido um
companheiro excepcional, com muita inteligência, sabedoria, criatividade. Que Deus continue a abençoá-lo fortemente, continue aqui. Nós vamos orar juntos e pedir ao Senhor que abençoe muito a sua vida, ao pastor Jean. Nós vamos orar pelos enfermos, aqueles que estão enfermos e precisam do nosso carinho, da nossa oração. Vou pedir por gentileza o pastor Fábio para orar conosco, orando pelo pastor Jean Marques, pelo Alex, pelos enfermos e pelos pastores, esposas e seus filhos, alguns até sobrinhos, netos, todo mundo entra quando é para apanhar, põe todo mundo no jogo, né? Vamos pedir a bênção e a graça de Deus em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado a Deus pela oportunidade que tivemos aqui de falar de coisas tão importantes. Que o Senhor trate dos corações que foram nesta manhã atingidos por este assunto. Que o Senhor cuide das famílias pastorais, Senhor. Abençoa, Senhor, o teu povo. De forma especial colocamos a vida do Alex, colocamos a vida do pastor Jean. Que a bênção do Senhor permaneça sobre a vida deles, famílias e ministério. Ó Deus, visita os enfermos. Que a resposta, ó Deus, possa vir de forma sobrenatural através do agir das tuas mãos, ou através dos medicamentos, mas que haja cura para a glória de Jesus. É no nome de Jesus que nós falamos contigo, Senhor. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora.